Gente, a atriz Giovanna Eubank realizou uma cirurgia no nariz para corrigir um desvio de septo e retirar a carne esponjosa. Em um vídeo nas redes sociais, ela contou que está muito bem e que consegue respirar bem pela primeira vez em anos. Vamos ver. Eu tô bem, eu tô muito bem. Inclusive hoje, pela primeira vez em alguns anos, eu tô conseguindo respirar com o meu nariz. Enfim, eu passei por uma cirurgia que teoricamente é uma cirurgia simples, né? Que é a de desvio de septo e retirada da carne esponjosa. Eu já tinha retirado a carne esponjosa há 10 anos atrás, mas e voltei a respirar bem. Então eu já sabia que eu precisava fazer essa cirurgia de desvio de septo há alguns anos, desde que eu fiz a primeira cirurgia para retirada da carne esponjosa. Mas eu tinha muito medo desse pós, que dizem ser bem chatinho, que diziam ser muito chatinho. E de fato, uma das piores coisas que eu já passei na vida. Assim, esses últimos 4 dias foram perturbadores, assim. Eu fiquei sem respirar real por 4 dias, fiquei 4 noites sem dormir. Inclusive, desculpa, gente, eu tô bem roxa, né? Eu tô com os roxinhos, mas hoje eu tô muito bem. Se vocês me vissem há 2 dias atrás, vocês iam ficar muito assustados. Por conta da cirurgia, né? Porque mexe no osso, na cartilagem, para poder arrumar o desvio. Que o desvio o nosso nariz tem um ossinho, uma cartilagem aqui no meio, que tem que ser retinha para que o ar passe normalmente. E o meu era muito acentuado, fazendo com que eu não conseguisse respirar direito, principalmente por uma das narinas. Essa daqui eu tinha zero respiração. Bom, para entender melhor sobre esse procedimento, a gente vai conversar agora com o Dr. Bruno Barros, que é especialista em otorrinolaringologia pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Doutor, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Obrigado, Marcela. Obrigado pelo convite para falar de um tema tão comum e que gera tanta dúvida na população, né? Pois é, e gera um incômodo, né? Que nem da Giovana que ela contou aí, há anos com esse problema e só agora que ela se submeteu à cirurgia. Como saber que é caso de cirurgia, né? Que esse desvio de septo virou um caso de cirurgia? Então, isso é muito interessante, Marcela, porque, na verdade, encontrar um desvio do septo nasal é extremamente comum na população, tá? Dificilmente a gente encontra um septo totalmente centrado, retinho, perfeito. Então, é comum ter algum grau de desvio. O que importa é se esse desvio causa impacto na respiração da pessoa. Ou seja, se a pessoa percebe que respira de boca aberta, que dorme de boca aberta, ou seja, acorda com aquela sensação de boca muito seca, ou encontra até às vezes um pouquinho de saliva no travesseiro, ou que tem um relato do marido ou da mulher de que ronca. Então, são sinais que levam a pessoa a se incomodar com aquela obstrução do nariz, e aí tem que ser feito o diagnóstico com o otorrinolaringologista, que vai examinar o septo nasal e ver se ele fica numa posição que atrapalha realmente e se há benefício com a cirurgia. Doutor, e a carne esponjosa, né? Como que ela entra nessa questão da respiração? É algo também que incomoda e que é diferente do desvio de septo, mas está ligado, é isso? Isso. Se nós fôssemos imaginar o nariz por dentro, a gente tem o septo, que é a parede realmente que divide as duas narinas, tá? E de cada lado a gente tem uma estrutura tubular comprida, que parece mais uma bexiga esticada, então ela é super comprida, e o ar passa entre o septo nasal e essa estrutura que está do lado, que é o corneto nasal. Se ele é muito grande, ele atrapalha a respiração, então ele acaba obstruindo a passagem do ar tanto quanto o desvio. Essa estrutura, ela cresce normalmente, fica aumentado o seu tamanho, geralmente por uma resposta alérgica ou irritativa. E as pessoas que têm esse tipo de corneto muito inchado, às vezes a única solução é realmente uma opção cirúrgica em que a gente diminui o tamanho dessa estrutura. Vale lembrar que a gente não remove ela por completo, porque ela tem o papel de manter um fluxo de ar, sensação de fluxo de ar adequado, leva o muco, age como um filtro e aquece o ar. Então, ela é super importante. Ela deve só ser diminuída, mas não removida por completo.
Doutor, e uma vez feita a cirurgia, nunca mais esse problema volta? Então, normalmente, quando a cirurgia é realizada com uma ressecção adequada, é difícil o paciente precisar ser submetido novamente a uma intervenção, né? Depende muito da técnica que foi utilizada. Hoje, nós operamos muito com auxílio de câmeras, o que melhorou muito a qualidade da cirurgia. Então, ela é menos invasiva, a gente consegue remover a quantidade adequada de tecido, e aí você acaba diminuindo a chance. Existe, mas ela não é sempre que o paciente que operou uma vez a carne esponjosa vai ter que operar novamente.